Olá, amigos internautas, professor Júlio César Cordeiro sobre a Itapipoca. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre dois fatos da conjuntura nacional que vieram afetar diretamente o cenário do município da Imperatriz, tanto no campo político como no aspecto econômico. Nós tivemos em 13 de maio de 1888 a assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil, a escravidão de africanos, né, que eram trazidos para cá com a condição de escravos, eram vendidos para trabalhar a mão de obra gratuita nas grandes fazendas, nas lavouras deste país. E no ano seguinte, 15 de novembro de 1889, tivemos então a proclamação da República. E aí muda, né, todo o sistema de governo. Nós tínhamos um imperador, de repente passamos a ter um presidente da República. Pois bem, como foi que estes fatos vieram a mudar, né, a nossa conjuntura local? Primeiro, o nosso município ele tinha ainda no século XIX, toda a sua conjuntura inicial foi marcada pela a economia das fazendas, né, das grandes fazendas, a produção do bovino, criação do bovino e a produção dos derivados da cana-de-açúcar, né, do algodão. Teve uma efervescência muito grande no século XIX, aqui na antiga Imperatriz, hoje Itapipoca, do fumo, do café, né, da carne de charque. E é um município que foi fundado por portugueses, né? Eles vieram para cá ainda no final do século XVII, constituíram suas famílias, suas grandes fazendas foram estabelecidas, criaram sítios, depois uma povoação, e essa povoação chegou a se transformar em município, com o nome de Imperatriz. E aí em 1888, perdão, acontece a abolição da escravatura no Brasil. E nossos grandes latifundiários, eles tinham suas fazendas mantidas graças à mão de obra escrava, né, que era uma mão de obra gratuita. A produção em larga escala dos derivados da cana-de-açúcar aqui na Imperatriz e da produção do algodão, né, tudo isso era feito através de uma mão de obra gratuita, de uma mão de obra escravizada. Aí, de repente, essa mão de obra ela deixa de ser escravizada, deixa de ser gratuita, né? Era preciso então pagar ainda que uma quantia insignificante, irrisória para aquela época, mas era preciso, a partir de ali, pagar aquela mão de obra. Então isso gerou um impacto muito grande na economia local, desses grandes latifundiários da Imperatriz. E a gente precisa também ver que no final do século XIX nós tínhamos quase todos os filhos dos portugueses chegados aqui, no nosso torrão, já tinham falecido. Na realidade, quem estava à frente da política e dos negócios locais já eram os netos dos portugueses e bisnetos de portugueses, né, aqui no município da Imperatriz. Grandes políticos com influência renomada dentro do município também já tinham falecido, como no caso do século XIX, especificamente a figura do coronel Bento Alves, que faleceu em 1887. Né? Aí já predominava a política dos seus filhos, né? E já tinha netos bem crescidos, que eram bisnetos dos portugueses que chegaram no final do século XVIII, caso específico do Antônio Manuel Álvares, que foi capitão-mor. Então, isso modificou o cenário local, a abolição da escravatura. E é preciso também a gente sentir que antes da abolição da escravatura nós já tínhamos uma debandada, na realidade, assim, vou usar o termo que o Joaquim Manuel Alves usou em 1862, quando escreveu o relatório de transferência da sede do nosso município.
Ele citava que os escravos, os africanos escravizados na região serrana, muitos deles já tinham sido abandados para regiões onde eles não eram mais escravos. Aí ele cita o João Cativo, né? A região do João Cativo, onde eles podiam encontrar a liberdade deles. E, mesmo assim, nós ainda tínhamos, por ocasião da abolição da escravatura, em torno de quase 900 africanos escravizados ou descendentes de africanos escravizados na Imperatriz, em 1888. Né? Ainda era um contingente grande que estava nas lavouras. Aí, de repente, eles permaneceram nas lavouras, mas o latifundiário ele tinha que, a partir dali, pagar uma certa quantia. Repita, ainda que irrisória, mas tinha que pagar. É uma questão difícil, o objetivo do vídeo não é adentrar nessa discussão, né? Mas apenas citar o impacto que isso gerou na economia local. E a gente vem então com a proclamação da República no ano seguinte. Muda completamente o cenário, porque até então nós tínhamos dentro dos municípios uma Câmara de Vereadores onde o mais votado ele assumia a função de presidente camarista, que também tinha como função, além de legislar, comandar a casa, assumir as funções do executivo municipal, que naquela época não tinha figura de prefeito. A figura de prefeito ela só vai surgir a partir de 1915 com a Lei Orgânica dos Municípios. Né? Mas a gente tinha uma Câmara de Vereadores, onde tinha o presidente assumia a função de executivo. Então o município ele tinha um certo equilíbrio, já tinha um certo equilíbrio organizacional. E aí veio o impacto da ruptura, né? Com a proclamação da República, em que o presidente do governo estadual, né? O governo estadual, melhor dizendo, ele passa então a indicar a figura de intendente, né? Para comandar o executivo municipal. E aí, a questão é que esse fator modificou também o cenário político, de fato, é real, porque assim, esses intendentes, eles tinham um mandato muito curto, variava muito de acordo com o interesse do governo do estado. O presidente, aliás, o governo local mesmo, nessa época, em 1889, já tinha acontecido a proclamação da República. Né? Já éramos o governo, não mais presidente de província. Nesse caso, essas mudanças dificultaram muito a vida dos municípios e no caso da nossa Imperatriz, nós tivemos um agravante também muito forte com a proclamação da República, a mudança do nosso nome original. Porque como o município foi criado e recebeu o nome de Imperatriz em homenagem à Imperatriz Leopoldina, né? Dada pelo imperador Pedro I, que criou o município da Imperatriz. Então, o primeiro ato do governo do estado, ele retirou esse nome, né? E nós passamos então a nos chamar Itapipoca. Então, a nossa identidade também foi perdida, né? Nosso nome original com a proclamação da República, em 1889. Daí a mudança, né? Imperatriz Itapipoca. Pois bem, e aí, né, isso tudo dificultou muito o andamento da vida política e econômica do nosso município, no final do século XIX e os primeiros anos do século XX. Porque essa mudança de intendência, ela era muito rápida. Eles indicavam uma pessoa para a intendência, às vezes não durava nem um ano, ele já substituiu. Era de acordo com os interesses, principalmente dos latifundiários locais. Se não fosse condizente com os interesses deles, eles pediu a substituição e o governo nomeava um novo intendente. Então variou muito, né? 1 ano de mandato, 2 anos de mandato e 3 anos de mandato no máximo. Isso durante o final do século XIX e início do século XX.
Então, por isso que se diz, quando a gente estuda a história do Anastácio Carlos Braga, que ao retornar do Amazonas em 1910, ele encontrou a Itapipoca estacionada no tempo. Exatamente por conta da ordem política estabelecida, né, dentro do estado do Ceará e do Brasil inteiro, que não permitia, primeiro, uma eleição direta. Nós não tínhamos figura de prefeito ainda, era os intendentes indicados. Em alguns momentos tivemos eles escolhidos pelos vereadores, em outros momentos indicados diretamente pelo governo do estado, e isso dificultou muito, né? Foram anos, né, na realidade décadas, a última década do século XIX e a primeira década do século XX, ela foi muito difícil para a Itapipoca, né, porque não havia entendimento político entre as lideranças, né, interesses particulares era o que movia a política local. Então isso dificultou muito a vida, o crescimento, o desenvolvimento da nova sede do município da Itapipoca. Nós éramos Serra, descemos em 1862 para Planície, e aí começou a se construir uma nova sede, e logo em seguida veio em 1888 e 1889 essas mudanças radicais no governo geral do Brasil e nos governos estaduais e municipais. Então a vida do nosso município foi muito limitada. E aí nós vamos estudar daqui para frente, né, em vídeos futuros, como foi o andamento dessa coisa a partir do século XX, início do século XX. As dificuldades que foram enfrentadas, como é que devagarinho Itapipoca encontrou alternativas para ir se desenvolvendo, né, ao ponto de se transformar, sair da condição de vila e passar à condição de cidade em 1915, né? As dificuldades de entendimento dessa questão que perdura até a atualidade quanto à emancipação política, a diferença entre elevação de vila e elevação, a criação de vila e a elevação à categoria de cidade, que são coisas diferentes, mas que erroneamente prejudicaram e continuam prejudicando o nosso município até a atualidade. Então eram essas duas questões básicas que a gente gostaria de colocar para vocês no vídeo de hoje. A abolição da escravatura e a proclamação da República. Afetaram diretamente a nossa economia e a nossa política local. Itapipoca, repito, perdeu o seu nome original, Imperatriz, com a proclamação da República, né, e as dificuldades que o município enfrentou. Final do século XIX, início do século XX. Muito obrigado pela atenção. Continue se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu joinha, comente o nosso vídeo, compartilhe com amigos. Até um próximo vídeo.